Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no ESPN FC, pessoal, falando sobre o São Paulo, a vitória de ontem, já projetando também o majestoso do final de semana, o São Paulo que vai com tudo em busca de uma vitória contra o Corinthians, pessoal elogiando bastante também o Oscar, chegou recente, um jogador que vai ser muito importante para essa temporada de 2025, joga muita bola, deixar os créditos aqui na descrição e ESPN deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Estreou no Campeonato Paulista, mas com um time totalmente aleatório, do meu campo para trás, reservas que estavam na Flórida, a maioria reserva, e do meu campo para frente o time da Copinha. Ontem foi o time titular do São Paulo que enfrentou o Guarani, jogo que já marcou o final de Campeonato Brasileiro, final do Campeonato Brasileiro de 86, jogo disputado no início de 87, mas hoje a realidade dos times é muito diferente, especialmente a do Guarani, que joga a Série C do Brasileirão, né? Caiu na última temporada da B para C. O São Paulo fez um gol no comecinho com o Luciano, muita gente imaginou que pudesse golear o Guarani, que até vinha bem, né? Nas primeiras duas rodadas do campeonato fez 4 pontos, o Guarani já fez o terceiro jogo no campeonato, mas não ficou nisso, 1-0. Vitor Birner saiu do jogo com que impressão? Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas também que nos assistem. É começo de temporada e eu não vou exigir nada de nenhuma equipe. Daquilo que o Zubeldia pretende, eu estou me apegando muito às entrevistas dele, São Paulo bem abaixo ainda, né? Porque a pressão em saída de bola do São Paulo foi mal feita, a transição de bola do São Paulo saindo de trás não foi também muito bem feito. O Guarani em alguns momentos conseguiu pressionar e incomodar o São Paulo, atrapalhando que o São Paulo consiga fazer o seu jogo fluido desde o campo de trás. E com algumas coisas boas, porque o quarteto ofensivo que o Zubeldia está escalando, ele, se entrosado, é um quarteto de nível muito alto, né? Então a gente vê o Oscar no toque de bola com bastante qualidade, acha os passes diferentes, que os outros jogadores de São Paulo não têm, né? O Lucas sendo obrigado a recompor muito mais pela direita, sacrifica o Lucas, mas está sacrificando o Lucas para tentar ganhar o passe do Oscar. O Luciano entrando na área, como sempre, mas ainda faltando um pouco as associações que o Zubeldia quer que o Luciano faça, com as tabelas curtas, para que ele entre na área e finalize mais vezes. Então, a gente entende o que o Zubeldia quer e que o time ainda não conseguiu fazer. Eu acho que o meio-campo do São Paulo ontem muito frágil. O São Paulo teve lampejos de bom futebol e não posso esperar nada muito diferente disso no primeiro jogo desse quarteto junto no estadual do Morumbi. Do quarteto a gente vai falar bastante, até projetando a formação, a escalação do São Paulo para domingo, 18h30 no Morumbi, mais da dupla de volantes, que é extremamente qualificada, Oswaldo Pascoal, mas os dois, é bom a gente lembrar, ainda estão na fase de retorno de lesões sérias. O Alisson já jogou algumas partidas no ano passado, mas pouquinho. O Pablo Maia fez o primeiro jogo, talvez tenha sido o melhor jogador do São Paulo ontem. Também acho. O Pablo Maia ainda abaixo, mas fez o primeiro jogo oficial depois de uma longa estrada de departamento médico. Ele tinha feito o quê? Um tempo Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. E um pouco mais do que isso contra o Flamengo. Um pouco mais. E ontem jogou... Não foi contra o Flamengo, nem isso. não. Ele jogou 30 minutos contra o Cruzeiro e jogou um tempo contra o Flamengo. Exatamente. Mas eu acho que os dois são ótimos jogadores. O São Paulo não tem nenhuma dupla parecida com essa dupla, principalmente no poder de marcação. O Alisson pode não ser um jogador virtuoso, aquele ponta de lança que ele começou a carreira, mas ele de segundo volante, ele é impecável. Ele corre para todo mundo, ele se arruma no meio campo. Até de primeiro ele vai bem. Agora, o Pablo Maia tem uma missão muito importante nesse time do São Paulo. Porque em Portugal ele seria chamado de trinco, que é o jogador da frente, o cabeça de área, na frente dos zagueiros. Porque os zagueiros vão ficar chamando o Pablo Maia para voltar no apoio. Como o São Paulo joga com 4 jogadores e pouca profundidade desses jogadores, os laterais têm que acompanhar essa profundidade. E o Pablo Maia é fundamental nesse posicionamento de meio campo. Então, eu acho que o Alisson vai dar o tom da saída de bola, porque ele tem muita facilidade de caminhar com a bola. Ele é um jogador que corre com a bola muito bem. E o Pablo Maia dá uma sustentação muito grande para a defesa do São Paulo. O Pablo Maia jogou bem ontem. Jogou bem. O Alisson jogou bem. O Oscar fez um bom jogo ontem. O Oscar já está pegando o jeito. O Oscar, assim, quando ele começa da esquerda para dentro, aí ele começa muito na esquerda para dentro.
O Lucas já está mais um pouco solto. Ele começa na direita, mas ele já vem trabalhando mais por dentro, né? E aí a gente vê as ações com bola aí do Oscar, né? Eu entendo, Pedro Ivo, que a chance do São Paulo ter um time em 2025 melhor do que em 2024 é o Oscar dar certo. A evolução do São Paulo como time, estou pensando coletivamente, inclusive, passa para mim totalmente pelo Oscar. Você concorda? E pelos dois volantes, né, que voltam ao time, porque esses caras são sustentação. Né? Eu acho que Pablo Maia e Alisson a gente precisa tratar como um reforço. Reforço, se a gente pegar o recorte do São Paulo que terminou o ano, é uma outra dinâmica. Passa pelo Oscar, pelo que o Birner cita. Não é que ele jogou ontem ou como ele vai encaixar com o jogador A ou B. É que a bola, quando passa no pé dele, é diferente. O refino é diferente, a brincadeira é diferente. Eu só fiquei um pouco mais empolgado, pelo que eu ouvi o Birner falando, só fiquei um pouco mais empolgado do que ele pelo jogo de ontem. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante do jogo de ontem, justamente por ser o primeiro jogo dessa formação, digamos, mais próxima do ideal, se ele vai jogar com esses 4 na frente, se ele vai mudar uma peça, se ele vai compensar mais alguém ali para fazer recomposição, se ele vai trocar nome lá atrás. Isso tudo é detalhe de demanda de calendário, de adversário e tudo mais. Só que quando eu paro para ver o primeiro jogo, eu vejo esse quarteto aí da frente funcionando minimamente, o Oscar nem achei ele bem o tempo inteiro, não. Eu acho que quando apareceu gente perto dele para jogar, para a gente falar desses tais passes, acho que funcionou melhor. Então é algo que você vai precisar pensar para desenhar. Só que a gente está falando justamente do primeiro jogo e funcionou alguma coisa ali. Então se funcionou alguma coisa, sem estar bem treinado, sem estar, sabe, no primor ali técnico, no auge físico, é porque a coisa pode funcionar. A movimentação, isso me conquistou ali ontem, porque não adianta você prender Lucas de um lado, prender Oscar do outro e falar para o Luciano se aproxima do Calério. A coisa precisa movimentar. Você precisa ter uma mínima dinâmica ali. Essa é a ideia do meu dia. Então, e quando você olha para o campo ontem, e vê essa movimentação acontecendo, quando você olha para o campo e vê a gente se aproximando do Oscar, porque assim vai funcionar melhor. Quando você vê o Pablo Maia, um pouco abaixo do Alisson, mas para quem parou o tempo todo que ele parou, o cara é um caçador, o cara tá ali, o cara tá mordendo. E o Alisson mostrando que não esqueceu o futebol por causa de lesão. Então, tem muitas dinâmicas ali que eu olho para um primeiro jogo e falo, gostei disso aí. Sobre a dupla de volantes, claro. Se em forma, é a melhor do país. Eu tava perguntando isso. Paulo. Eu não sei quem o Palmeiras vai trazer, se alguém vai mudar, mas você começa um debate de dupla de volante no Brasil falando de Pablo Maia e Alisson. Então, se informa ambos os jogadores, obviamente. Se você tem esses dois caras juntos, nesse tal ápice da forma que o Birner fala, você está está falando da dupla de volante boa. Você está falando de um quarteto de muita qualidade. Esses dois possibilitam o São Paulo jogar com qualquer adversário? Não. Com o quarteto? Não. Tenho dúvidas até para o fim de semana, Plihal. Não. Você e o Zubeldia. Então, já vamos chegar lá. Ótimo, mas só de você sair de um jogo contra o Guarani e olhar para um jogo contra o Corinthians no final de semana e parar para pensar, eu acho que é porque você já não pode ficar só baseado nesses dois. Se o São Paulo tivesse ali no ápice da forma Pirlo e Falcão, ou um pegador, Gattuso e Sidor, não dá para jogar futebol assim hoje em dia. O São Paulo precisa, primeiro, com um quarteto ofensivo desse jeito, para conseguir recuperar a bola na frente, mais do que isso, para não obrigar o quarteto a ficar indo e vindo, os jogadores de lado de campo do quarteto, porque tem os volantes aqui e dois fazem paredes dos laterais, precisa recuperar a bola mais vezes na frente. E aí você precisa ter um time entrosado com intensidade e fisicamente capaz de fazer isso. Segunda questão. Você não tem nesse momento nada disso? Não tem, nem dá para ter. Nem tem como. Nem tem como, não dá para exigir isso. Não, o São Paulo ontem fez uma marcação na saída de bola. Mas não funcionou. Ficar mais perto do Algumas gol não funcionou. São Paulo tentou esse esboço, mas eu acho positivo. Não, acho que tem que tentar. O estadual é para isso, vai ser preparando a equipe. É uma pré-temporada agora. Já que a gente não teve esse mês antes dos times se prepararem. E a segunda questão é essencial. Nenhum time no mundo consegue hoje, quando perde a bola e não recupera a frente, marcar com menos de 8 jogadores atrás da linha da bola. Não existe isso. Então você poderia ter a melhor dupla de volantes da história. Eles não sustentam o nível de jogo físico de hoje se essa linha na frente dos laterais e zagueiros não ajudar a marcação. Essa dupla não é Dinho e Pintado, é isso que você quer dizer? Mas nem que fosse. Mas nem que você falar, a dinâmica hoje é outra. A dinâmica hoje é outra. Aliás, eles têm uma dinâmica bem diferente. Isso não é cogitado dentro da comissão técnica do São Paulo, tá? Mas você acha que uma formação com um triângulo de volantes, vamos pensar, Pablo Maia, Alisson e Bobadilla ou Marcos Antônio. Tá.
Caramba, Lucas, Oscar e Caleri. Seria viável? Não, é viável. Eu não acho que fortalece o time. Também acho que não. Porque o volante tem que, no final das contas, correr para o lado e não vai construir tanto assim. Eu acho que para fazer isso tem muito mais lógica usar o Ferreira, porque o Ferreira é um cara que recompõe do lado. Aí tá na cabeça do Zubeldia. E tem muito mais lógica O do que Oscar ele por fez. dentro? Oscar por dentro? Oi? O Oscar por dentro? Aí você tem que jogar com o Oscar por dentro. E aí eu te pergunto, sabe por quê? Uma coisa que eu acho que ficou Ou o ontem, Luciano e vocês vão concordar, quando você olha... completo. E o Oscar não vai poder jogar todos os jogos e aí acho você tem que uma outra vai ser- característica. E você precisa ter um plano pra isso. 47.500 ingressos já vendidos para o Majestoso de domingo. Isso hoje, sexta-feira à noite. Vão 60 Vai mil. chegar muito perto de 60 mil. Vão 60 mil. A chance de você, pela primeira vez, num jogão, num jogo grande, Tem o cara. ver o Oscar largando, começando a partida. Dificilmente isso deixará de acontecer, concordam? Então, mas aí você está aí colocaram o Zubeldia, Precisa colocaram o existir por Zubeldia lógica. nas cordas da luta de boxe sem que ele tenha como se defender. Por quê? Quem viu o jogo de ontem, já começando a falar um pouquinho do clássico, Não, já pode falar. com licença, mago das palavras, viu que o São Paulo tinha problemas no meio de campo, onde o Corinthians é forte, onde o Corinthians tem funcionado muito bem. 3 volantões. E o Carrilho, que joga muita bola, que Muita tecnicamente é de alto nível, sabe? Ali E ele carrega pro lado do campo para arrumar espaço para jogar. Então, O Carrilho é um ótimo jogador. Ali você não pode perder o setor. Se você joga com esses 4 jogadores, necessariamente com a formação de ontem, o Oscar e o Lucas voltam Sim. pelos lados, né? Sendo que o Mateuzinho desce bastante e o Oscar teria que acompanhar o Mateuzinho. Aí eu lembro das entrevistas do Zubeldia, que ama o Luciano, tá muito claro. Tá muito claro. Eu também gosto muito do Luciano, o Zubeldia ama o Luciano, porque o Luciano E não é escalado só por amor, porque o cara... E como ele mesmo falou, entrega Ele gols. corresponde. Exato. O Entrega time gols. principal do São Paulo fez 2 gols até aqui na temporada. Aí né? eu- Dois aí- gols. Somando os 2 amistosos da FC Series e o jogo de ontem. Os 2 foram do Aí eu Luciano. faço a seguinte pergunta. E uma O Santos fez pergunta. 4 no campeonato, os 4 do Guilherme. É uma pergunta, não é uma afirmação. Você tem esse quarteto sem o Oscar mais acostumado a jogar junto. O Ferreira volta sem problema do lado esquerdo para recompor. O Lucas fez isso ano passado para o Luciano jogar por dentro. E o Caleri é o centroavante. Fisicamente você ainda não tem o time pronto e você sabe que tem outro time com meio campo forte e com uma senhora dupla de atacantes. Que não pode receber a bola em condições de jogar mano a mano ou numa condição confortável contra o time do São Paulo. Que ainda não é o time que será ao longo do ano por causa do momento da preparação. Você abre mão disso, arrisca perder meio campo, obriga os caras a recuar e fica com pouca opção de mudança de jogo para mudar cenário de partida no segundo tempo. Você está sacando o Oscar. Eu não estou vendo os treinos e o Oscar tem que ser titular do São Paulo. Ah, Eu não sei se ele tem que ser titular no Clássico. Porque o Clássico, a derrota... é o dilema que o Plirra fala, é o primeiro grande clássico do ano em casa, ingresso esgotado, sua torcida. É um dilema, E não adianta ser nada tão machu- racional e nada no E aquele planejamento papo, tático. não, mas você pode guardar o Oscar para os 30 minutos finais de jogo. Isso Não é a gente sabe que igual, muitas vezes não é dá igual, certo, né? não é igual. Eu tenho Vai uma guardar ele pros 30 minutos versão... finais com o placar de 10, Jogador bom bota pra jogar. Não. Põe pra Não. jogar. E tira Não. quem? Aí é um baita problema do Zubeldia, ele ganha bem pra isso. O Ramos- Agora, esse é um baita problema dele. O Ramos era bom e não tinha que jogar. Nunca teve que jogar. Jogador bom. Não, o cara que tá em não condições tá de bom, jogar. Uma coisa, o cara precisa querer, o cara precisa estar apto. Tem um monte de Eu detalhes vi no alguns São futebol. Paulinos dizendo que o Oscar ontem Oscar já jogou mais que o Ramos no São da Paulo? passagem Jogou. inteira. Jogou, não. Jogou. O Oscar foi bem ontem. Foi A bem. gente tem que... O segundo Sabe tempo... o que eu desconfio? Oi. Baseado em uma ou outra informação que vai acontecer, mesmo o Luciano sendo o Vai goleador sobrar do pro time, Luciano? vai sobrar para o Luciano, o Ferreirinha vai entrar. Eu como assim, o Luciano vai reagir? Sempre biquinho, alguém vai fazer bico. Se tirar o Oscar, faz bico. Se Que tirar o ótimo. Luciano, não tem essa. O que os jogadores Mas têm que é do entender... Willian. É do Os jogadores têm que entender que são 80 e tantas partidas no ano. Não sei quantos o São Paulo vai cumprir, porque tem Copa do Brasil e Libertadores, tem uma série de competições. Não sei quantos o São Paulo vai fazer, mas certamente fará mais de 80. Eu vou dizer para você, Pascoal, que eu também deixaria... Eu gosto muito do Luciano, acho ele super importante para o São Paulo, mas eu deixaria no banco contra o Corinthians.
O que mostra é a mesma lógica de raciocínio que eu tive, só que você opta pelo Oscar em vez do Luciano, você opta pelo passe de qualidade. Time flui melhor com Assim, o Oscar é mais jogador que o Luciano, que é diferente. Depende do que você quer. Mas o Luciano tem o perfume que a bola gosta, meu senhor. A bola vem nele, ele guarda. O Luciano não participa do gol, se E ele ele faz não gol faz o contra o gol, ele Corinthians. Então participa você vai com o quarteto. Eu iria com o que eu tenho de Mas melhor. se o Guarani conseguiu jogar com o quarteto por todas as razões... Segundo tempo, especialmente, que o o time Bino do São acabou Paulo de não foi dizer. O Corinthians vai ter... O São Paulo vai ser muito vulnerável diante do Corinthians. Hoje eu perguntei para um corintiano, viu, Bino? Você prefere que o São Paulo comece com o quarteto ou sem o quarteto? Ele falou, muito com o quarteto. Eu entendo. Porque são os 3 volantes que o Corinthians tem, a velocidade e a arrancada com a posse de bola. O melhor é sempre aquilo que aumenta a sua chance de ganhar os jogos. Não é quem tem mais potencial. Ah, mas eu acho que é o seguinte, nesse instante você tem... O jogador que tem mais qualidade, mais refino, que tem melhor trato com a bola, ele pode significar... Mas você precisa recuperar a bola. Só que no momento esses caras ainda não não têm um entrosamento que vai ser preciso. Futebol é e fisicamente os caras estão muito abaixo. Desculpa aqui, eu não estou entendendo vocês. Desculpa. O Ferreira... Se não vale nada, porque é início de temporada. Se não tem que... Não, mas vale. Aí agora, é que tá. para jogar contra o Corinthians, tem que estar todo mundo valendo. Eu tenho que lhe dar uma informação. O Ferreirinha é volante? Não, só para dizer o seguinte, os caras estão tudo jogaram bem ontem, tal. O Vitor Bini falou assim, mas eu não vou cobrar nada de ninguém porque é início de temporada. Isso. Ah, mas no terceiro jogo contra o Corinthians pode ser a rachar o pau. Aí tem que rachar a madeira. Sabe por quê? Porque vocês da imprensa vão sangrar o time que perder. Não, é por isso. Mas você acabou de dizer que não... Mas você saiu da imprensa? Eu não sei porque eu tô aqui. Vou lembrar uma coisa, mas da resiliência. Vamos começar. É isso, sabe o que é? Mestre da resiliência. Mestre da resiliência. Vamos começar. Porque o que ele aturou no intervalo tem que ser resiliente. Assim, é uma aula. É uma aula de como lidar com situações. Em paz. Que é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter. Também admiro. Sem o confronto desnecessário. Você aturou no intervalo aqui. Não, eu sei, eu sou um cara resiliente. Eu vou lembrar uma coisa, que é o beabá do futebol. Você fala sobre o quarteto ofensivo, etc. Eu acho que no final das contas, bem entrosado, ele vai ser usado muitas vezes, não em todos os jogos, mas muitas vezes. Futebol, você tem 2 situações para você ganhar o jogo. Uma, fazer gol. E a segunda, não tomar gol. Você está facilitando demais a segunda chance. Você tem uma defesa pelo momento de preparação do São Paulo. Os caras da defesa do São Paulo são igual o lateral esquerdo. Eu entendo que nos anos 60... O lateral esquerdo é cumpridor dos seus deveres. Até aqui, muito bem. Ele é cumpridor. E deu um passe pro Caleri para fazer o gol. Né? Aliás, a gente precisa falar do Caleri também. O Caleri está longe de jogar. Não, faz 8 partidas que ele não marca. Mas não marca um gol desde agosto, não é isso? Então, mas ele só jogou 8 partidas de lá para cá. Tá. Que na reta final do Brasileiro ele não jogou. Tá. Ontem ele teve uma boa oportunidade de marcar no cruzamento do Enzo Dias, que ele cabeceia boa bola. Para fora. Mas era uma boa perspectiva. O Enzo Dias, não me surpreende, porque no River ele é um cumpridor de obrigação. Não pode dar ele a missão de apoiar, é uma outra vertente. Ele é um cumpridor de missões. Marca, pressão na marcação, sabe sair jogando, não é um jogador... Tá lindo, para lateral tá ótimo. Não, ele é um cumpridor de obrigações. Ontem o Caleri tirou uma assistência dele, porque fez o cruzamento ali de gol. Foi. Mas ele não é lateral... Ele não é lateral submarino, ele é lateral isopor. Ele deu uma assistência pro Caleri de gol. Deu. O Caleri marcar ou não é culpa dele. Sim, mas ele não é frequente. Por exemplo, ele não é lateral submarino. Lateral submarino é toda hora no fundo. Perfeito? O lateral isopor, bate no fundo e volta. Entendeu como é que é o negócio? Não tem... Calma aí. Eu vou anotar que eu quero usar. Que é o submarino é o quê? Lateral submarino vai toda hora no fundo. Entendi. E o lateral isopor bate no fundo e volta. Já está rapidinho posicionado. Esse é o Enzo. Vou usar, hein? Entendeu? Esse é bom jogo. Eu acho cara em casa pode estar pensando assim, Pascoal, nosso telespectador, nossa telespectadora. Vem cá. Ele tá dando tem 4, risada. precisa tirar um. O que está no momento pior, entregando menos, é o Caleri. Por que não se cogita tirar o Caleri? Por quê? Porque o Luciano não joga de centroavante. Exatamente. Mas se eu vou te dar uma outra, vou te dar um outro motivo. Quando o São Paulo precisou de jogar de centroavante, ele não conseguiu. Mas não dá, né? Eu vou te dar um outro motivo. O Caleri faz o jogo sujo e facilita a vida de todo mundo. Sim. Segura zagueiro. O Caleri é o seguinte... E tem outras 2 questões. O Caleri, se tem um fã, sou eu.
Não, Caleri... então somos dois. Se tem um fã, o Caleri, sou Calma, eu. não Sou brigue. presidente do fã-clube. Não Então eu sou o brigue, número cara. 2. Então eu fico no número 2. Eu já sou o número 2 do Abel Ferreira, Respeito, um mas não tô euzinho. no fã-clube. Eu sou o número 2 do Abel Ferreira. Não, você porque tava, assim, hein? Saiu? Oi? Saiu? Saiu, Não, filho respeito. ingrato. você abandonou? respeito. Abandonou o Caleri? Mas você era a fazoca do Caleri. Você Largou? abandonou o Eu Caleri? gosto do fã-clube do Careca e do Sérgio Chulapa, mas tudo bem. Não, Careca é outro. tudo Careca é bem. outro Não, nível. mas apelou, né? Careca, Aí já Jesus que jogava. Só para dizer o Tem seguinte. técnica e maldade, já tem dois pra você. Mas eu não tiro o dois Caleri estão do no time meu do São São Paulo de Paulo. todos os tempos. Vocês vão me desculpar, mas eu não tiro Meu o também, Caleri viu, do time do seu? São Paulo. De jeito nenhum. Vou foi? botar o André de centroavante. Não. Esquece. É o Caleri. Porque o Caleri tem respeito do zagueiro. O zagueiro adversário, os dois ficam, porque se um der uma bobeirinha, um lance que ele tem na área, ele vai fazer E o tem gol. uma coisa, se o Corinthians estiver pressionando o São Paulo, você chuta a bola longa pra ele, Segura é a bola. muito chato. E tem uma outra jogar coisa. contra. Caleri é jogador de jogo grande. Luciano também. Luciano. Luciano Também também. é. Na hora vai que a, tirar. na hora que a onça tem que E o beber Luciano, água, é e o Luciano, Mas o e o Caleri Luciano, também. como Sim. você A sabe, grande maioria dos gols do Caleri é o primeiro E do aí, gol. mas eu te pergunto e o na Luciano não boa. vai jogar contra o Corinthians, você sabe muito bem disso. É um jogo muito especial pra ele. É? Não dá pra ver? Mas o jogo da classificação na Copa do Brasil de São Paulo para a final foi sem o Luciano. Mas ele fez o gol Itaquera. Mas eu E aí tenho... chutou a bandeirinha, tomou o cartão, ficou fora do jogo Eu do tenho, Morumbi. eu tenho dúvida porque eu acho que tem algo que vai entrar nesse balaio aí, nessa conta. Que é, se acaba o jogo ontem, você precisa olhar, pegar o chip lá de todo mundo, É, mas o GPS. clássico deixa o chip de lado. O que eu acho é, se a gente está pensando com o clássico deixa o chip de lado, para mim o time está escalado. Então o Oscar começa. Não, Se eu clássico- eu tenho quase certeza que os caras quer- começam. Se clássico tem que deixar o chip de lado, a lógica Eu de tenho lado... tem quase que- certeza que os estádio caras lotado, Tem uma outra o Oscar referência. Tem dois tipos de jogador que você não deve tirar no clássico, ou pra você tirar você tem que pensar muito. Que é no caso do São Paulo. Os jogadores, o jogador que o torcedor adversário teme. O segundo jogador, o jogador que o torcedor adversário detesta. Esse jogador no São Paulo é o Luciano. Então, Então você não muda o time. Por isso, quando me perguntaram Você não muda se o eu time fosse pro fim de semana? eu não estou vendo os treinos, é muito cedo para tirar conclusões. Vendo jogos apenas, é uma amostragem, eu teria que ter mais Quase não informação. teve treino, Birner. Então, vendo jogos apenas, eu mudo. Você vai... Você vai tirar o Oscar, é isso? Você vai pela Sim. lógica de como você monta o time. Mas eu sei que ele pode resolver o jogo. Cheio de dúvidas, eu tiraria. Você vai pela lógica de como você monta o time. Não dá pra tirar. Ou você vai pela questão Claro que dá. do primeiro clássico do ano. É um dilema. Dá para fazer qualquer coisa que a gente tem gente, chance de ganhar. o Oscar, o refino do Oscar. Mas ele joga a partida. A energia do estádio, na entrada com o do time em Oscar, campo com o outra Oscar vai coisa, ser outra. outra coisa. E outra coisa, Anuncia o lá o adversário Morantes sabe que que é o o Oscar tá no Oscar. banco, Plihal. Ó, eu vou Já falar dá pra uma você, baixada. o adversário Tomar um gol, sabe sabe, como é que fica a energia. olho, quando o cara, o Mateuzinho vai marcar o Oscar, Sou quando ele pragmático. bater o olho, ele sabe que é o Oscar. Quando ele vai falar, pô, esse cara vai me arrumar dificuldade aqui. E quando aproximar o primeiro, ele não vai largar o Oscar. Vai abrir Quem espaço. vai arrumar dificuldade pro Mateuzinho vai ser o Ferreirinha. É isso. Também, mas eu não tiraria o Oscar Então, e não E vai Você tira o facilitar a Luciano. vida de todos os outros jogadores. Eu também. não tiraria o Oscar e Eu não guardo tiraria o Luciano. eu guardo você no segundo tempo. Esse Pra ele time, entrar bicudo. E eu respeito essa decisão e também acho ela lógica. Não acho que é uma decisão eu errada. entro com o time que jogou ontem. E o Luciano no segundo tempo, com o jogo encardido, o jogo encrespado, é a mesma lógica que você fala de machucar. Ele vai por isso, machucar. respeito a decisão e acho ela também lógica. Tá quase me convencendo. Eu tô... E eu acho que Agora, o que nós concordamos Tem argumento pros dois lados. é que Não acho que tem é que decisão sem errada. o quarteto e com Ferreirinha. É, a nossa concordância aqui é. Vocês, eu não concordo. Eu acho que tem que jogar o time que jogou ontem. Eu acho que o time que jogou ontem, se é o time que vai ter o rodagem... Corinthians, Pascoal, é um time mais pronto do que o São Paulo nesse Sim, momento? e tá jogando melhor no início da temporada que o São Paulo. Acho que o Corinthians já vem com a temporada passada. Aquele final de temporada foi importante demais para o Corinthians. A gente pode criar até uma discussão a respeito também do Memphis. O Memphis não... Esse aí, torcedor do São Paulo, traz para vocês do ESPN FC, o pessoal falaram um pouco da vitória de ontem e também projetando já o majestoso de domingo, já projetando essa partida, um bom teste para o São Paulo, clássico, e o torcedor já está aí na expectativa para essa partida no próximo domingo. Falaram também aí do Oscar, esse quarteto, qual seria o quarteto titular do São Paulo, qual o quarteto que o Zubeldia deve escalar para essa partida aí contra o Corinthians. O Oscar é titular absoluto do time, né? É claro que agora no começo da temporada ele ainda não está 100% no ritmo, é até natural o Zubeldia acho que poupar ele em algumas partidas, mas para esse clássico aí eu iria com o que tem de melhor, né? Oscar, Lucas, Caleri,
Não sei se com o Ferreirinha, muitos torcedores reclamaram porque o Zubeldia ontem não começou com o Ferreirinha, mas a escolha dele foi certa. O Luciano foi titular ontem, fez o gol. O Luciano é um jogador que às vezes criticado, mas que está sempre decidido, né? Decidindo os 2 gols do São Paulo nessa temporada foi do Luciano. Então, eu para esse clássico aí, eu escalaria o que tem de melhor, força máxima, força total. É um jogo importante. O São Paulo vencendo vai ganhar mais confiança ainda, mais moral para a sequência dos próximos jogos. Mas é aguardar, o Zubeldia sabe muito bem o que fazer, mas é só a minha opinião, né? Eu iria com o que tem de melhor para essa partida. Não sei se nesse quarteto aí, se eu colocava o Luciano, eu tirava, colocava o Ferreirinha, pode ser que sim, né? Pode ser que não. O Luciano também é uma ótima opção e parece que é um jogador que tem ali a confiança do Zubeldia, né? Parece que vai ser o escolhido do Zubeldia, mas é aguardar e torcer para que o São Paulo continue, né, jogando aí um bom futebol, evoluindo a cada jogo, a cada partida, e quem sabe conquistar títulos dessa temporada de 2025. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo? Qual quarteto você escalaria aí para esse clássico, para o Majestoso contra o Corinthians? Quem você escolheria, né, para ser o titular? Escreve aqui nos comentários a sua escalação ideal para essa partida aí, para esse clássico de domingo contra o Corinthians. É isso, torcedor do São Paulo, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.